Mas esse é para um caso bem, esse é para um caso mais, assim, um pouco mais complexo, né? Então, me permite, então, essa distribuição da temperatura aí, que eu fiz o programinha aí, da minha placa. Então, você resolve a equação para isso, né? Quando você pega os programinhas de elementos finitos, por exemplo, lá o ANSYS, SolidWorks, você faz uma análise térmica de condução, e que ele está resolvendo, ele está propondo um método numérico para resolver essa equação diferencial parcial. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até agora ou não? José Eduardo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, vou voltar de volta aqui no programinha. Então, para o pessoal que está na quarentena aí, aprender uma linguagem de programação é algo muito bom. É algo meio mandatório aí para engenharia. Então, aqui é o programinha, eu vou deixar lá para quem quiser brincar com ele, pode brincar. Tranquilo? Professor, qual que é o software que o senhor está usando, hein? Esse daí é o Scilab. É a mesma coisa que o MATLAB. Só que é uma versão open source dele. Valeu, professor. O MATLAB é difícil de encontrar, né, professor? Craqueado, né? Não, dá para encontrar, eu tenho ele. Pegar a versão 2018. Tem como você colocar o link lá no campus, lá? Oi. Ô, professor. Oi. Aqueles exercícios da última aula é para entregar hoje ou... Eu vou deixar mais um prazo aí. Tá bom, beleza. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer hoje, pessoal? A gente vai iniciar a ideia, então. A gente vai iniciar a ideia, então, do quê? Da condução. O quê? Unidirecional. Resolver o cara para uma direção. Então, vou voltar lá, pessoal, na tela. No quadro lá. Tranquilo? A gente vai fazer alguns exercícios aqui. Share screen. Share. O que acontece aqui, ó, pessoal? Então, para condução, unidimensional, para condução unidimensional, nós temos que a equação, ela fica esse cara aqui, né? Fica esse cara aqui, ó. E o que acontece? Para resolver ele, eu preciso o quê? Aplicar as condições de contorno. Então, nós vamos ter dois tipos de condições de contorno, vamos dizer assim. Consequências de condições de contorno. A gente vai ter condições de contorno. O pessoal vai cair daqui a pouco. Daí vocês voltam para a mesma sala. Daí. Então, as condições de contorno podem ser condições de contorno de primeira ordem ou chamadas condições de Dirichlet.
Dirichlet. Ou condições de contorno de segunda ordem. Condições chamadas condições Neumann. Tá. Então a gente vai começar primeiro com a ideia da condição de contorno de primeira ordem. E depois, então, as condições de contorno de segunda ordem. Então, tranquilo? Então, condições de primeira ordem. Professor, como que é o nome da primeira mesmo? Deu o quê? Essa aqui é da segunda, Neumann. Não, da primeira. Dirichlet. Dirichlet? Dirichlet. Escreve, mas é Dirichlet que fala. Condições de Dirichlet. Obrigado. Então aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Essa aqui sempre vai ser o quê? A gente vai sempre considerar o quê? A temperatura constante na superfície. Temperatura constante na superfície, por exemplo. Se eu tiver uma superfície aqui, ó. Esse aqui é o X. Tem de lá para cá. E nesse ponto aqui, ó. Conheço minha temperatura. Pode ter um decaimento assim na temperatura. Então eu sei que na temperatura do X igual a zero, tem essa temperatura superficial. Então, condição de primeira ordem, que é sempre a condição de Dirichlet. Posso ter, por exemplo, também, ó, ou que um T quando um X igual a L, igual um TS2, por exemplo. Sempre vai ser temperatura constante na superfície. A outra vai ser as condições de segunda ordem. As condições de segunda ordem está relacionada ao fluxo, pessoal. Sempre relacionado ao fluxo térmico. Eu conheço o fluxo térmico em uma superfície, por exemplo. Então, caso A, por exemplo. Né, vamos dizer assim. Temos um fluxo térmico. Né, fluxo térmico. Diferente de zero. Vamos dizer assim. Vou dizer que eu tenho umas paredes aqui. Né, aí eu defino sistema de coordenada X aqui. E nesse ponto aqui, ó, eu conheço, não nesse ponto aqui, mas nessa superfície eu conheço o fluxo. Né? Nessa superfície eu conheço o fluxo. Então, com isso, eu consigo o quê? Então, aqui eu vou ter distribuição de temperatura.
meu fluxo térmico. Então, nesse caso aqui, está relacionando. Por que é segunda ordem? Porque eu vou ter que achar a minha equação, vou ter que derivar e aí aplicar a equação de contorno. Para relacionar sempre a derivada e o fluxo, porque o fluxo térmico é a derivada, né, da minha distribuição de temperatura. Outro, por exemplo, uma outra condição que eu posso considerar é o quê? Uma superfície isolada adiabaticamente. Então, vamos dizer que eu tiver uma superfície aqui, ó, x igual a zero. Essa superfície aqui inteira tem um isolamento que a gente despreza, né, totalmente o fluxo de calor através dela. Então, vai ter um caimento aqui, a gente vai ter uma distribuição de temperatura também. Só que nesse caso, isso aqui é a minha distribuição de temperatura em relação a x no ponto zero igual a zero. Derivada da temperatura em relação a x igual a zero. Isso é uma superfície isolada adiabaticamente. E nós temos o último caso, que seria condição de convecção na superfície. Ou seja, o fluxo térmico, vamos dizer assim, eu vou ter minha parede aqui, né? Aqui eu tenho minha temperatura, vamos dizer assim, eu conheço aqui a temperatura da superfície, e além disso aqui, eu tenho um fluido aqui, ó, um fluido aqui, que está escoando, né, que está escoando perto da superfície com coeficiente de convecção conhecido, H. Então, nesse caso aqui, ó, minha distribuição de temperatura, a gente pode dizer que vai ser o quê? É a condição de contorno menos K por delta X, quando X igual a zero, é igual ao quê? Um H T de infinito menos o T na superfície lá.
Outro do serviço. Tranquilo? Hã? Pois é. Não tô entendendo. Ah, tá. Vamos fazer o exercício lá, pessoal. Exercício 1 lá, exemplo 1, vamos dizer assim. Considerar. Considere a parede. Essa parede aqui. Tenho ela aqui, ó. Então, essa parede, ela tem um comprimento L. Pessoal, só tem como desligar o áudio de quem tá falando aí? É o Antônio, professor. Eu mandei a mensagem para ele aqui. Acho que ele tá lá na fábrica, lá tentando estudar. Já desligou. Bora. Tá. Então aqui, ó. Tem essa parede aqui, ó. Essa parede tem esse comprimento L. Então aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Tô inventando aqui. Aqui. Nessa superfície aqui, ó. Essa superfície aqui, temperatura é uma temperatura T1, que vale 120 graus. E na outra superfície aqui, ó, tem uma temperatura T2, hoje a temperatura é 80 graus Celsius. Então a gente quer o quê? A distribuição de temperatura. Determine a distribuição da temperatura. Então, a gente sabe que o fluxo está nessa direção aqui, né? Da menor temperatura para maior. Tranquilo? A gente quer a distribuição de temperatura ao longo dessa parede aí. E agora, pessoal? Resolver lá a equação lá. A gente sabe o quê? Que a equação, né, da condução unidirecional vale esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então, para a gente resolver esse exercício, a gente tem que fazer algumas hipóteses, né? Vou colocar assim, hipótese. A primeira hipótese é que o regime é permanente. É a primeira hipótese de regime permanente. Está desprezando a variação da temperatura com o tempo.
Coloquei isso aqui igual a zero. A segunda hipótese é o quê? Sem geração de calor. Sem geração de calor. Então, nesse caso, esse cara aqui, ó, geração zero. Então, a minha equação se reduz o quê? Essa equação 1 aqui, ó, ela se reduz a uma coisa assim, né? Se reduz uma coisa assim. Ou, vamos dizer assim, ó. Não faz sentido em falar derivada parcial, né? Só está numa direção, né? Então, como a gente vai resolver esse cara aqui? Você pode utilizar o método, vamos dizer assim, da substituição das variáveis. Então, a gente sabe que esse cara aqui, ó, para mim é muito claro isso aí, mas assim, para vocês não vai ser tão claro. Então, esse cara aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, ó. É derivada da temperatura em relação é derivada, né? É a derivada da temperatura em relação a x, ó. Em relação à geração x.